Se tem uma variável que é chave da economia, é a taxa de juros, porque ela é uma das bases do custo de capital, do custo de financiamento dessa economia. Então, quanto uma empresa vai pagar de juros para financiar um investimento numa fábrica, numa planta, num bem de capital? Quanto você, como consumidor, vai pagar para comprar uma casa, um carro, um móvel, uma roupa, um vestuário, o que for? É o custo de financiamento da economia, a taxa de juros. Ela não depende única e exclusivamente do Banco Central. O Banco Central define a taxa de curto prazo, que a gente chama de Selic, que é definida na reunião do Copom. A taxa de juros como um todo da economia, ela é um misto do juro curto e do juro longo. O juro longo é definido no mercado, depende de oferta e demanda de financiamento. Crédito, né? Da oferta de crédito, da demanda de crédito, e quanto que os bancos estão dispostos a ofertar e quanto que as pessoas estão dispostas a tomar. Então, isso está um pouco fora do Banco Central, apesar de que o Banco Central também tem influência nisso, né? De maneira bem resumida, a definição do juro de curto prazo é chave porque é ele que vai influenciar todas as taxas da economia. Então, se o juro de curto prazo, que é a Selic, está muito baixo, todas as taxas caem. Se o juro está muito alto, todas as taxas sobem. Por exemplo, quando o Campos Neto colocou a Selic em 2%, que, aliás, foi algo surpreendente, até eu não imaginava ver uma Selic tão baixa, o juro do crédito imobiliário caiu para 7%. Também foi algo inédito no Brasil. Depois o Campos Neto jogou o juro para quase 14%, o crédito imobiliário, o custo explodiu para 11%. Né? Então, há uma influência. Um parêntese rápido, vive dizendo que eu intervenho, eu interrompo, mas é assim mesmo, é bate-papo, você não perde seu fio. Eu acho que nós nunca tivemos economia para ter juros de 2% e nem nunca tivemos economia para ter juros de 14,5%. Pronto, falei dentro da minha ignorância. Eu gosto de criticar o Banco Central, também critico, mas é importante dizer que é fácil criticar o Banco Central, porque o Banco Central ele toma decisões muito duras, assim, na hora do calor ali da decisão. Duras no sentido de difíceis de tomar. Difíceis, assim. Então, eu acho, se você me perguntar, eu acho que ele exagerou em colocar em 2 e acho que ele exagerou em colocar em 14. Eu estou de acordo com você. Então, não sou tão burro assim, na economia. Estamos de pleno acordo, mas é fácil a gente fazer essa crítica agora depois que deu tudo certo. Porque se tivesse dado tudo errado, eu gosto de usar o exemplo de Argentina e de Turquia, em que a inflação corre a 200% ao ano. Se a inflação tivesse a 200% ao ano no Brasil, a gente estaria aqui querendo matar o Campos Neto. Isso. Então, depois que deu certo, é fácil a gente falar. Acho que até ele, talvez, colocando a mão na consciência, falar, putz, talvez tivesse colocado em 10, teria sido suficiente, não precisaria 14 ou 13,75. Então, realmente são decisões difíceis. Isso conversa com a pergunta que você me fez da reunião do Copom. Tanto o voto de cortar 0,25 quanto o voto de cortar meio eram votos técnicos. Então, para as pessoas entenderem, a cada 40 dias o Copom se reúne e toma uma decisão sobre o custo de curto prazo do dinheiro. Porque no final do dia a taxa Selic ela remunera quanto que os bancos ganham ao colocar suas reservas no Banco Central. No fundo é isso. A Selic ela vai dizer que quando um Banco Central, um banco deposita lá X milhões no BC, ele vai ganhar 2, 3, 5, 10 ou 15. É isso que eles votam e decidem. E é um voto muito importante. Cada um ponto percentual custa 40 bilhões de reais aos cofres públicos. Quanto o governo remunera o dinheiro. Cada ponto percentual, 40 10 pontos percentuais de Selic, nós estamos falando de quase 400 bilhões de reais por ano. Ou seja, não é dinheiro que não vai para a educação. É dinheiro que não vai para a saúde, é dinheiro que não vai para a moradia. Educação e saúde somada no orçamento federal dá 300 bilhões de reais. Isso significa também que, portanto, 0,25 ao meio, você tem uma diferença aí grande de 10 a 11 bilhões. Já na 200 bilhões. Na cabeça. Não, 10 a 11 por ano, né? Só 0,25. Por ano? Só 0,25. Por ano. Eu costumo brincar que é um dos comitês mais poderosos da economia, porque são 9 pessoas. Então, imagina que a gente está gastando por ano 700 bilhões de reais. Você se deu conta que é o valor da desoneração da folha, esses 11 bilhões? Só os 11 bilhões, só o 0,25. O 0,25. É a briga da desoneração da folha. E o juro inteiro é quase a conta da Previdência, que vai em 900 bilhões de reais. Então, o Copom ele tem autonomia para votar sobre esse orçamento de 700 bilhões. Eu acho que houve uma evolução importante no Brasil em termos do ritual do Copom, da justificativa do Copom. Hoje os votos têm que ser nominais, então fulano, CPF e tal, votou de tal maneira. Lembrar que alguns anos atrás não era assim. Então a gente pode debater os votos. Inclusive tem uma personificação que é difícil até. A pessoa votou ali, tá no nome dela. Tem uma responsabilidade. Ele vai ser visto como uma pessoa que gastou 11 bi a mais ou que deixou a inflação fora de controle no país. Então você escolhe. Como é que você quer entrar na biografia? Como aquele que perdeu a mão do controle da inflação? Eu nem sei se no meu mundo ideal essa decisão seria deles todos sem especificação, mas também
Não, isso é uma coisa para se debater no Brasil, né? E, aliás, não só no Brasil, no mundo todo. Os comitês de política monetária têm um poder. Nos Estados Unidos, essa conta vai em $1 trilhão. A conta de juros do governo americano. Isso serve até para fazer carreira, se você quiser, né? Ó, eu sou aquele que votou desse jeito ou daquele jeito. Serve para várias coisas. Para você construir uma carreira ou para destruir uma carreira. Conheço muitas pessoas que tiveram a carreira Mas ficamos me interrompendo aqui. Tá, vai lá. Mas só porque o que o Reinaldo está falando, o que você está falando, é importante. Ou seja, se eu quero ser contratado pelo mercado financeiro, que quer uma taxa de juros mais alta, eventualmente, eu tenho um incentivo para votar pelo 0,25. Depende, porque... Só para explicar qual é a maledicência de vocês. Não, mas tem... Não, minha. Mas do Reinaldo, não a sua. Depende de onde você estiver no mercado financeiro. Porque, por exemplo, para o florescimento do mercado de capitais, o juro baixo importa muito. Sim. Porque é importante dizer isso também. Nos momentos em que, por exemplo, quando a Selic veio a 2, o mercado financeiro brasileiro explodiu. O mercado de debêntures explodiu, o mercado acionário, o mercado de fundos imobiliários. Então, o mercado financeiro ele sabe ganhar dinheiro com juro alto e com juro baixo. Importante dizer isso. Não é tão líquido e certo assim que... São grupos diferentes dentro do mercado que ganham de um modo ou de outro, né? Os bancos de investimento... Você vai procurar lucratividade no mercado de ações, não mais no mercado Mas não de vão perder o 0,25... Então, eu teria votado no 0,50. O meu voto teria sido 0,50. As explicações são técnicas para os dois votos, mas eu acho que seguir o guidance que eles tinham dado... Porque qual foi a explicação que os 4 diretores deram para votar por um corte de 0,50 e não 0,25? O que eles disseram foi o seguinte, a gente tinha dito lá atrás que a gente ia cortar 0,50, o cenário mudou, mas não mudou o suficiente para justificar uma mudança de voto. E como nós estamos entrando no Banco Central, porque veja, a posição dos 4 novos diretores é bem distinta dos 5 antigos. Eles estão chegando, então está todo mundo olhando para ver se eles vão cumprir promessa ou não. Então imagina que você acabou de chegar e você fala que você vai votar 0,50 e passou 15, 20 dias, você muda de 10 e vota 0,25. Isso passa uma mensagem muito ruim. Então, o voto deles eu acho que foi plenamente consistente, técnico. Aliás, os 4, eu conheço os 4. Conheço muito bem o Paulo Piketty, o Gabriel o Galípolo e o Rodrigo, né? São pessoas muito insuspeitos de heterodoxias exageradas, que ninguém ali é um heterodoxo assim. Ninguém. O Piketty... O Paulo Piketty, meu colega, professor da FGV, conhecido como um professor ortodoxo. Sim. E todos eles muito técnicos, né? Então, eu acho que foi uma votação técnica e eu acho que eu teria votado do jeito que eles votaram, cortando o meio para seguir a consistência em relação à comunicação, para não dar um chamado forward guidance. O que é o forward guidance? Você avisa o que você vai fazer. Isso. Claro que depois o Campos Neto argumentou e ele está correto. O forward guidance não está escrito na pedra, né? Você pode mudar de ideia no meio do caminho se as condições mudarem. De fato, as condições mudaram. O cenário externo piorou um pouco, o juro americano subiu, o Fed postergou o corte de juros, o mercado de trabalho brasileiro mostrou sinais de força, a economia brasileira está crescendo mais do que se esperava. Então, há elementos para você manter o guidance e mudar o guidance. Por isso que deu, né, a controvérsia. Então, os antigos estavam, eu acho que, numa posição mais confortável de mudar o voto deles, até porque eles já são conhecidos, já têm credibilidade, todo mundo sabe que eles... quem eles são, o que eles fazem, né? Agora, há uma ansiedade muito grande porque todo mundo quer saber o que será o novo Banco Central. Por isso que essa reunião foi uma reunião mais delicada, muito mais delicada do que as outras. Porque é uma reunião que a gente está com uma espécie de cenas do próximo capítulo. Está todo mundo querendo antecipar qual será o filme do próximo Banco Central. Que ninguém sabe ainda, ninguém sabe quem vai ser o presidente. Mas quem vai ser? Ninguém sabe. Mas há uma tensão, de fato. Mas para o mercado vale muito dinheiro isso. A antecipação vale dinheiro para o mercado. E, de fato, há uma tensão entre o presidente da República e o presidente do Banco Central. Sim. Essa tensão foi expressa em inúmeras falas do presidente Lula e em inúmeras falas do presidente Campos Neto. E aí eu quero te dar para vestir uma saia justa e curta. Vamos lá. De um lado... Aqui não é saia justa, mas tudo bem. Eu gostei, saia justa e curta. Veja, de um lado, o presidente diz o seguinte: eu não aguento mais pagar essa conta. Mais do que isso, não só eu. Há setores inteiros da economia, como, por exemplo, o varejo, estão sofrendo brutalmente. As empresas de varejo estão se deteriorando, porque o custo de capital delas é muito maior do que a lucratividade. É uma quebradeira. Estão quebrando. É essa, né? Estão quebrando. Sim. E, por outro lado, diz o Campos Neto, não, a inflação é o imposto mais caro
a ser pago pelo povo e causa brutal sofrimento. Quem tem razão, professor Paulo? Qual dos dois está certo? Ou os dois estão certos, ou nenhum dos dois? Não, os dois estão certos. Existe o custo... A inflação está baixa. Custo de capital muito alto, que é dramático, que, né, se a gente olhar o número de recuperação judicial, de Os dois estão certos no né? fundamento, mas qual dos dois tem razão? A pergunta é mais dura, no sentido de ser uma pergunta mais provocativa. É óbvio que os dois têm bons argumentos, mas qual dos dois tem o melhor argumento? Sim, mas é uma questão de calibragem, porque não é uma questão de argumento, é uma questão de como você calibra a política monetária. Para isso, existe um comitê com 9 diretores que vão fazer esse debate que a gente está fazendo aqui durante 2 dias seguidos, trancados numa sala, e sai uma decisão que é técnica, mas que está longe de ser trivial. Mas, assim, eu não queria dar de barato que a inflação está controlada no Brasil. A gente tem o melhor momento inflacionário, não resta a menor dúvida. Esse ano a gente vai ter inflação de 3,7%. Nos últimos 20 anos, a gente teve inflação próxima de 3% em talvez 4, não mais do que 4 anos. Então, a gente vai provavelmente chegar na melhor inflação dos últimos 20 anos, que é um sinal bastante forte de que a inflação está ancorada, tem uma perspectiva boa. Mas a inflação é algo que a gente tem que estar atento. Não é algo que resolvemos para sempre o problema da inflação. E eu acho que para o presidente Lula é bastante claro isso também. O Lula sempre teve muita preocupação com inflação, né? Se o país começa a entrar numa situação de inflação fora de controle, isso também é ruim. A Dilma sofreu muito com isso. Na era Dilma, ali no final, ela foi muito prejudicada por IPCA chegando a 10%. Quando a inflação começou a correr a 6%, 7%, isso cobrou um preço caro da Dilma, né? E eu acho que o presidente Lula tem clareza disso. Então, em termos genéricos, é fácil responder que os dois têm razão, né? A inflação tem que ser controlada e, para isso, a gente precisa ter um nível de juro, né? Por outro lado, um juro muito alto destrói a economia, quebra as empresas e aumenta o custo de capital. Agora, como é que você traz isso no concreto? Qual é a taxa de juros correta? Aí que é o debate difícil. E aí é um debate técnico lá dentro do Copom. Todo mundo no Copom está pesando isso que a gente está falando, né? Você pode até falar, mas tem um ali que tem um viés que ele talvez queira ter um juro mais baixo, outro tem um viés de que quer ter um juro mais alto, porque ele acha que assim vai garantir que a inflação vai convergir. Todo mundo tem os seus viés ali, mas é um debate que é feito, ao meu ver, de maneira honesta. Dada a limitação, né, que todos nós humanos temos, e toma-se essa decisão, que é talvez a decisão mais importante da economia brasileira.